O tribunal tinha aquele cheiro de madeira antiga misturado ao de papel gasto, como se cada processo que já tivesse passado por ali deixasse uma marca invisível no ar. Eu estava sentada em um dos bancos da frente, com as mãos unidas sobre o colo, os dedos entrelaçados como quem busca uma âncora para não se perder na correnteza da própria ansiedade. Nunca pensei que um dia estaria diante de um juiz, não como testemunha ou cidadã comum, mas como ré em um processo movido pela minha própria filha. Enquanto olhava em volta, via as pessoas cochichando, comentando entre si, algumas olhando para mim com pena, outras com aquela curiosidade mórbida de quem veio apenas para assistir um espetáculo. No entanto, o que mais me feria era ver minha filha, sentada a poucos metros de mim, com o olhar frio, distante, como se eu não fosse mais a mãe que a carregou no ventre, que a embalou nas noites de febre, que a sustentou sozinha quando todos diziam que eu iria fracassar. A cada segundo que se aproximava da fala dela, meu coração parecia apertar um pouco mais. Lembrei-me de como era o tom da sua voz quando criança, doce, cheio de vida, e de como agora aquele mesmo tom carregava veneno. Quando o juiz deu a palavra à minha filha, eu ainda esperava no fundo que houvesse algum resquício de afeto, alguma hesitação, talvez uma lágrima contida que mostrasse que aquilo tudo era apenas um mal-entendido, algo que ainda poderia ser remediado. Mas o que saiu de sua boca me atingiu como um golpe inesperado, daqueles que não deixam hematomas visíveis, mas que quebram a alma em pedaços. Ela se levantou com a postura ereta, arrumou a saia do vestido que parecia ter sido escolhido com cuidado para reforçar sua imagem de vítima respeitável e olhou diretamente para o juiz. Com firmeza, disse que exigia uma compensação de 50 milhões de reais, porque havia sido obrigada a sustentar uma mãe que se tornara um peso morto. As palavras ecoaram no salão como uma sentença prévia e eu vi pessoas no fundo arregalando os olhos, como se tivessem acabado de assistir a uma cena de teatro mal ensaiada. Mas não havia ensaio ali, não havia máscara, havia apenas a verdade nua e crua de uma filha que, diante de todos, me reduzia a nada, me transformava em um fardo, em um obstáculo para sua vida luxuosa e sem limites. Meus olhos marejaram, mas não chorei. Eu não daria a ela esse prazer. O silêncio que fiz em seguida não foi fraqueza, mas uma escolha, porque dentro de mim, no fundo da memória, existia uma reserva de forças que eu mesma desconhecia até aquele momento. Lembrei-me de todas as vezes em que abri mão de algo por ela. Os sapatos novos que nunca comprei para mim, o jantar que deixei de comer para que ela tivesse uma refeição completa, as noites em que virei costurando para pagar sua faculdade, os dias em que me humilhei em trabalhos que nem condiziam com minha formação, só para que ela nunca passasse vergonha diante dos outros. E agora, ali, ela cuspia tudo isso de volta, como se nada tivesse valor, como se o amor de uma mãe fosse moeda barata, descartável. Enquanto o juiz mantinha o semblante sério, tentando não deixar transparecer surpresa com o pedido exorbitante, percebi um leve movimento do advogado dela, um homem de meia-idade com olhar calculista. Ele parecia confiante, como se já tivesse certeza do desfecho, como se tudo fosse apenas uma formalidade, um roteiro que se cumpria passo a passo. Senti, então, que algo maior estava por trás daquela exigência absurda. Não era apenas a voz da minha filha, havia influência, manipulação, talvez até uma promessa feita por alguém que via em mim uma presa fácil. Meu genro, aquele homem que desde o início me tratava com desdém, estava sentado atrás dela, cruzando os braços com um ar de vitória antecipada. Seus olhos se encontraram com os meus por um breve instante, e neles eu vi desprezo, quase um deboche silencioso, como se dissesse que tudo estava sob controle. O coração bateu mais forte, não pela humilhação em si, mas pela clareza que começou a se formar dentro de mim. Eu sabia que aquela não era apenas uma audiência qualquer. Era o palco onde minha filha havia escolhido me assassinar em vida, com palavras afiadas e exigências irreais. Eu sentia que cada olhar no salão pesava sobre mim, como se estivessem medindo minha reação, esperando que eu desmoronasse ali mesmo, diante do tribunal. Mas ao contrário, quanto mais ela falava,
mais meu silêncio se tornava uma fortaleza, mais minha mente se organizava para o que estava por vir. Era doloroso ouvir minha filha repetir frases que eu jamais imaginei sair de sua boca, frases que me pintavam como um estorvo. Ela dizia que nunca teve apoio, que tudo o que conseguiu foi por esforço próprio, que eu sempre fui um peso a arrastá-la para baixo. Palavras duras, construídas talvez em noites de manipulação ao lado do marido, palavras que cortavam não apenas minha história, mas a verdade que sempre vivia ao lado dela. E mesmo enquanto ela tentava me enterrar viva diante do juiz, eu sabia que ainda guardava algo comigo. Algo que, no momento certo, mudaria completamente o rumo daquela audiência. O primeiro tópico da minha história termina exatamente nesse ponto de fratura, nesse instante em que a humilhação parece absoluta e irreversível, mas no qual começa também a se gestar a resposta. Porque por trás do silêncio que mantive enquanto ela me chamava de peso morto, havia um segredo, um documento guardado com cuidado, uma prova que eu jamais quis usar, mas que naquele momento se transformava em minha última arma. E embora todos no tribunal acreditassem que eu havia sido derrotada ali, por dentro eu sabia que aquela batalha estava apenas começando. Quando ela se levantou para falar, eu ainda mantinha uma réstia de esperança tola, de que talvez houvesse um lapso de lucidez, um instante de humanidade em que sua voz se embargasse, em que sua memória a atraísse com imagens de infância, noites de febre em que eu passava a mão em sua testa, cadernos que eu mesma encapava com papel colorido para que não se sentisse diferente das outras crianças, aniversários modestos em que eu transformava o pouco que tinha em festa. Mas o que veio em seguida não foi nada disso. Sua boca abriu-se como uma lâmina, e cada palavra que saiu cortava minha pele invisível, mais profunda do que qualquer ferida física poderia alcançar. Ela começou dizendo que estava cansada de carregar alguém que nunca construiu nada de relevante, que sua vida havia sido um fardo porque sempre teve que conviver com a sombra de uma mãe inútil, incapaz de prosperar, incapaz de ser um exemplo de sucesso. A plateia murmurou, como se estivesse diante de uma confissão escandalosa, e eu senti o calor subir às minhas bochechas, não de vergonha, mas de incredulidade, porque era como se ela falasse de uma estranha e não da mulher que a criou. A cada frase, ela desfiava um rosário de acusações que soavam absurdas, mas que, aos ouvidos de quem não conhecia nossa história, poderiam parecer verossímeis. Dizia que eu vivia às custas dela, que a impedia de avançar na vida, que drenava seus recursos, que eu nunca a apoiei em nada, que cada vitória dela foi conquistada contra a minha vontade, como se eu fosse um peso morto amarrado aos seus tornozelos, tentando arrastá-la de volta ao fundo. Eu vi o juiz manter a expressão impassível, mas notei o leve erguer de sobrancelhas, como quem registra mentalmente a gravidade das acusações. Os advogados dela se revezavam em olhares de aprovação, satisfeitos com a segurança com que minha filha despejava aquele veneno diante de todos, como se fosse a verdade mais cristalina do mundo. Foi então que ouvi a frase que realmente dilacerou algo dentro de mim. Eu exijo 50 milhões de reais como compensação por ter perdido anos da minha vida cuidando de alguém que não passa de um peso morto. O número, surreal, caiu como uma bomba na sala, e algumas pessoas deixaram escapar suspiros e cochichos abafados. Eu fechei os olhos por um instante, tentando respirar, porque naquele momento percebi que não era apenas uma questão financeira, era simbólico. Ela não pedia dinheiro apenas. Ela exigia que o mundo inteiro me reconhecesse como inútil, como um fardo, como alguém que valia apenas como exemplo negativo. Era uma sentença de apagamento, uma tentativa de reescrever minha vida inteira como desperdício. Senti meus músculos tensos, os dedos entrelaçados começando a doer de tanto que eu os apertava. Eu lembrava de cada vez que me levantei cedo para trabalhar, dos uniformes que lavei, das noites sem dormir preparando documentos para garantir que nada faltasse a ela, dos empregos humilhantes em que engoli o orgulho para colocar comida na mesa. Lembrei do momento em que ela mesma disse, ainda adolescente, que queria estudar fora, e eu me virei em 1000 para conseguir ajudá-la, mesmo que significasse abrir mão de qualquer descanso para mim.
Nada disso parecia existir em sua memória. Ou, se existia, havia sido soterrado pela ganância, pela influência de alguém que a fazia acreditar que eu era um obstáculo. O silêncio que mantive enquanto ela cuspia cada palavra foi interpretado como fraqueza por alguns, mas dentro de mim não havia vazio. Havia uma tempestade se formando. Não respondi porque sabia que havia mais força no silêncio calculado do que em qualquer explosão descontrolada. E porque dentro da pasta discreta que eu trazia comigo descansava um documento que não apenas desmontaria aquele teatro, mas também revelaria a verdadeira face da minha filha e de quem a instigava. No entanto, ainda não era o momento. Era preciso deixar que ela falasse, que mostrasse a todos o quanto estava disposta a me destruir, para que quando a verdade viesse à tona, ninguém pudesse alegar surpresa. Quando ela terminou seu discurso, houve um breve silêncio pesado, como se todos precisassem de alguns segundos para digerir a crueldade daquelas palavras. Eu ergui o olhar e vi que alguns me fitavam com pena, outros com julgamento, como se realmente acreditassem que eu era o que ela dizia ser. Foi nesse instante que compreendi de forma brutal que não havia volta. A filha que eu criei com amor havia se transformado em outra pessoa diante de mim, e nada do que eu dissesse seria suficiente para resgatar aquela antiga ligação. O que me restava agora era resistir, proteger o pouco que ainda me pertencia e, quando chegasse a hora, mostrar ao mundo quem realmente estava mentindo. A ferida das palavras dela latejava dentro de mim, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, também me fortalecia. Era como se cada acusação fosse um tijolo que ela mesma colocava no muro que nos separava para sempre. E atrás desse muro eu começava a erguer a minha defesa. Não uma defesa feita de gritos ou lágrimas, mas de fatos, de verdades que ninguém ali esperava. E enquanto o juiz se preparava para me dar a palavra, eu sentia que o tribunal estava prestes a testemunhar não apenas um processo, mas a revelação de uma história que minha filha jamais imaginou que eu teria coragem de contar. Quando o juiz anunciou que eu teria a palavra, por um instante o tempo pareceu se alongar dentro daquela sala abafada, como se cada segundo fosse uma corda invisível tensionada até quase arrebentar. Eu respirei fundo, sentindo o ar pesado atravessar meus pulmões, e me levantei devagar, não com a pressa de quem se defende desesperadamente, mas com a firmeza de quem sabe que a verdade é uma lâmina afiada demais para ser usada de qualquer jeito. Meus olhos se encontraram com os da minha filha, que continuava a ostentar aquele sorriso frio, seguro, o mesmo que ela sempre usava quando acreditava ter vencido uma batalha antes mesmo dela começar. Foi então que percebi que ela não apenas queria o dinheiro ou a humilhação pública, mas ansiava por apagar completamente a minha existência como mãe, como se eu fosse apenas um estorvo a ser eliminado da sua narrativa de sucesso. Eu segurei a borda da mesa diante de mim e comecei a falar, não como uma ré tentando escapar de uma sentença, mas como alguém que há muito carregava dentro de si uma história não contada. Contei sobre os primeiros anos depois do nascimento dela, quando o pai desapareceu e eu fiquei sozinha com uma criança nos braços, sem emprego fixo e sem qualquer rede de apoio. Recordei as noites em que trabalhava como costureira até os dedos sangrarem, fazendo concertos para vizinhos e vendendo roupas em feiras de rua, apenas para garantir que minha filha tivesse leite e fraldas. Lembrei das vezes em que suportei humilhações silenciosas, como quando fui chamada de fracassada por familiares que se negaram a me ajudar, mas que anos depois correram para aplaudir as conquistas que, ironicamente, só existiram porque eu nunca desisti de lutar. Enquanto eu falava, sentia que alguns presentes se mexiam inquietos em seus assentos. Não era uma defesa feita de jargões jurídicos, mas de memórias, de fatos concretos que pareciam pesar mais do que qualquer testemunho preparado. Relatei como, ainda jovem, enfrentei 3 empregos simultâneos para pagar os estudos dela, trabalhando de manhã como atendente de padaria, à tarde como auxiliar em um escritório e à noite como costureira. Contei que, por muitas vezes, dormia apenas 2 ou 3 horas, mas ainda assim levantava cedo para preparar seu café da manhã, porque eu não queria que ela sentisse que vivíamos em escassez,
mesmo quando a escassez era tudo o que tínhamos. Meu tom de voz não era de acusação, era de lembrança. Eu não precisava gritar, não precisava apontar o dedo. Apenas trazia à tona fatos que ela tentava enterrar debaixo do tapete luxuoso em que agora pisava. Contei sobre o dia em que ela decidiu estudar fora do país e eu vendi a única herança que restava da minha família, uma pequena casa empoeirada no interior, para financiar sua passagem e os primeiros meses de estadia. Ela havia prometido que me visitaria todos os anos, mas o tempo mostrou que a promessa não passava de palavras ao vento. Recordei também as ligações apressadas em que ela me pedia ajuda financeira, sempre com justificativas convincentes, sempre com ares de urgência, e como eu, mesmo já cansada, abria mão de qualquer conforto para que ela tivesse o que precisava. Enquanto minhas palavras ecoavam no salão, vi o rosto do genro sentado logo atrás dela se contrair em desconforto. Talvez ele não conhecesse toda a extensão do passado que eu revelava. Talvez tivesse acreditado na versão editada e conveniente que minha filha havia lhe contado, em que ela surgia como heroína que se ergueu sozinha contra as dificuldades. Era visível que ele se remexia na cadeira, como quem percebe que a narrativa construída com tanto cuidado começava a ruir diante de olhos atentos. Eu não falava por piedade, falava por verdade. A cada detalhe que resgatava, reconstruía não apenas minha imagem, mas também a linha de continuidade que ligava meu sacrifício às conquistas dela. Porque, no fundo, ela só estava ali, com advogados caros e roupas de grife, porque eu havia me esvaziado para enchê-la. Era essa a ironia que doía, mas que também me fortalecia. Enquanto ela me chamava de peso morto, toda a sua existência era erguida sobre os ombros que ela agora queria descartar. Notei que algumas pessoas no público começavam a olhar para mim de forma diferente, como se lentamente percebessem que havia mais naquela história do que uma mãe parasita tentando arrancar algo da filha. Havia uma vida inteira de batalhas, uma sucessão de escolhas duras que jamais haviam sido reconhecidas. O juiz, embora mantivesse o rosto neutro, inclinava levemente a cabeça, como quem absorve com atenção cada palavra. E eu sabia que, ainda que não pudesse se deixar levar pela emoção, estava registrando a gravidade do que ouvia. Quando terminei de falar, não havia lágrimas em mim, mas havia uma calma estranha, quase cortante. Minha filha me encarava com os olhos semicerrados, como se quisesse queimar minha imagem apenas com o olhar. O sorriso já não era tão firme quanto no início, e pela primeira vez percebi uma rachadura em sua máscara de segurança. Ela sabia que eu estava preparando o terreno, que havia algo mais guardado, porque até aquele momento eu não havia mencionado o que trazia comigo. Minha fala havia sido apenas a superfície de um mar muito mais profundo. Sentei-me de volta no banco, o corpo firme apesar do coração que batia rápido, e segurei minha pasta como quem guarda um segredo valioso. A cada lembrança que havia resgatado diante de todos, eu pavimentava o caminho para o que estava por vir. E embora ainda ninguém ali soubesse, a verdade que eu carregava em papel tinha o poder de transformar aquele julgamento em algo muito maior do que uma disputa por dinheiro. O passado que minha filha queria apagar agora estava exposto diante de todos, e mais do que isso, servia como prenúncio, porque ao contrário do que ela acreditava, eu não estava sozinha, nem desarmada. Eu tinha comigo a arma que ela mesma me entregou anos atrás, sem perceber. E o tribunal, que até então parecia me condenar em silêncio, em breve se tornaria palco de uma revelação capaz de prender a respiração de cada pessoa que se encontrava ali. Quando terminei de expor meu passado diante do tribunal, o silêncio que se seguiu parecia mais eloquente do que qualquer palavra. Havia um peso no ar. Um desconforto que se espalhava entre os presentes, como se cada um estivesse processando o choque de uma verdade que contrastava com a narrativa apresentada pela acusação. Eu voltei a me sentar, mantive minhas mãos firmes sobre a pasta que repousava no meu colo e respirei com calma, ainda que por dentro o coração batesse em um compasso acelerado. Nesse instante, minha filha se inclinou levemente para a frente, com aquele sorriso afiado que tantas vezes me confundira ao longo dos anos.
Era o mesmo sorriso que ela exibia quando queria deixar claro que estava por cima. O mesmo que usava nas pequenas discussões em família, como se cada expressão fosse uma vitória a mais em sua coleção de triunfos contra mim. Ela cruzou as pernas com delicadeza ensaiada e sussurrou algo no ouvido do marido, que se ajeitou na cadeira e soltou uma risada curta, quase debochada, suficientemente alta para que ecoasse entre as paredes do tribunal. Aquela risada não era apenas um gesto de descaso, era um recado, uma mensagem silenciosa de que eles não se abalavam com a minha fala, de que ainda acreditavam que a vitória lhes pertencia. Meu genro, com seus ternos caros e o ar de superioridade que nunca abandonava, parecia mais confiante do que nunca. Ele não olhava apenas para mim, mas também para o juiz e os advogados, como se quisesse dizer que tinha controle sobre tudo. Seus olhos tinham aquele brilho calculista de quem já fez acordos obscuros, de quem sabe que sua rede de contatos e influência é suficiente para dobrar qualquer obstáculo. Eu o observei com atenção e naquele momento uma certeza se consolidou dentro de mim. Não era apenas minha filha que havia se transformado. Era ele quem havia moldado e amplificado a arrogância que agora transbordava dela. Lembrei-me de quando ele entrou em nossas vidas, ainda jovem, cheio de promessas de futuro, falando de negócios e projetos grandiosos. No começo, eu quis acreditar que ele era apenas um rapaz ambicioso, alguém que poderia ajudar minha filha a construir algo sólido. Mas rapidamente percebi que havia algo mais sombrio em sua maneira de agir, uma manipulação sutil que se tornava mais clara a cada gesto. Ele afastou minha filha dos poucos amigos que ela ainda tinha, cortou pontes com parentes que poderiam aconselhá-la e lentamente construiu um império de controle em torno dela, até que restasse apenas a versão da realidade que ele queria que ela enxergasse. Enquanto eu pensava nisso, meu olhar se cruzou com o dele. Foi um encontro rápido, mas suficiente para que eu enxergasse a soberba escorrendo por suas feições. Ele não precisava falar, seu corpo dizia por ele. O jeito como recostava-se no assento, como tamborilava os dedos na mesa ao lado, como sorria com ironia sempre que alguém do público reagia às minhas palavras, tudo denunciava a convicção de que estava acima de qualquer consequência. Aquele tribunal para ele era apenas um palco no qual já havia escrito o roteiro e aguardava apenas o desfecho previsível. Minha filha, por sua vez, mantinha o sorriso imóvel, quase congelado, mas seus olhos denunciavam algo que apenas uma mãe poderia perceber. Havia um lampejo de nervosismo, uma oscilação mínima em sua postura que mostrava que, por mais que tentasse esconder, minhas palavras haviam alcançado algum ponto sensível. Ela não podia apagar a memória do que viveu ao meu lado, não podia simplesmente descartar o passado que eu acabara de expor. Mas ainda assim, agarrava-se ao orgulho como se fosse a única tábua de salvação em meio a um mar revolto. Eu a conhecia bem demais para não notar que, sob o verniz de frieza, havia rachaduras que começavam a se abrir. Foi nesse instante que compreendi o verdadeiro jogo que se desenrolava ali. Não era apenas uma batalha de acusações formais, era uma disputa de narrativas, uma luta entre a verdade construída ao longo de uma vida e a mentira ensaiada para parecer convincente. Meu genro representava a encarnação dessa mentira, e minha filha, ao seu lado, era a peça mais valiosa em seu tabuleiro. Eles não buscavam apenas dinheiro, buscavam reescrever minha história, apagar minha dignidade, reduzir minha existência a um obstáculo descartável. O juiz, atento, observava cada detalhe. Notei o leve franzir de sua testa ao escutar a risada do meu genro, como se estivesse registrando mentalmente a arrogância que se espalhava pelo ambiente. Era evidente que o comportamento deles não passava despercebido, e isso me deu uma ponta de confiança. O tribunal podia ser frio e rígido, mas mesmo ali, a postura e o respeito ainda contavam como sinais que moldavam a percepção de todos. E naquele momento, cada gesto deles apenas reforçava a imagem de soberba e desdém. Eu permaneci em silêncio, deixando que o contraste falasse por si. Não havia necessidade de confrontá-los com palavras naquele instante.
O silêncio, em certas circunstâncias, pode ser mais devastador do que qualquer discurso inflamado. E ao manter a serenidade, eu os deixava acreditar que ainda tinham domínio da situação, quando na verdade eu apenas aguardava o momento certo para usar a carta que trazia comigo. A cada risada contida, a cada sorriso de escárnio, eu via o castelo deles se erguendo sobre areia movediça, pronto para desmoronar quando a maré mudasse. Naquele tribunal, o sorriso da minha filha e a arrogância do meu genro não eram apenas atitudes passageiras, eram símbolos de um enredo cuidadosamente montado, mas também sinais de que subestimavam a força de quem já havia sobrevivido a muito mais do que eles poderiam imaginar. E enquanto todos ainda viam naquele casal uma fachada de confiança, eu sabia que a verdade que carregava na pasta tinha o poder de arrancar aquelas máscaras de uma vez por todas. Havia algo de quase ritual no modo como eu mantinha aquela pasta junto a mim, como se fosse uma extensão do meu próprio corpo, como se cada dobra do couro gasto guardasse não apenas documentos, mas também fragmentos da minha vida inteira. Era uma pasta antiga, de cor escura, que já havia me acompanhado em entrevistas de emprego, em idas a bancos, em consultas médicas, em pequenas batalhas da sobrevivência que exigiam comprovações de quem eu era e do que havia feito. E agora ela repousava sobre meu colo como uma guardiã silenciosa, contendo dentro de si a peça que poderia virar o jogo naquele tribunal. Eu sabia que não era hora de abri-la ainda, mas o simples fato de senti-la ali me dava uma confiança que contrastava com a arrogância da minha filha e do meu genro. Recordei-me de quando aquele papel entrou em minhas mãos pela primeira vez, muitos anos atrás, em uma noite de insônia em que eu arrumava papéis velhos para jogar fora. Entre contas atrasadas, cadernos escolares rabiscados e cartas esquecidas, encontrei um envelope pardo que minha filha havia trazido da universidade. Naquele tempo, ela ainda não era a mulher fria e calculista que agora se erguia contra mim. Era apenas uma jovem cheia de pressa, sempre correndo de um lado para outro, deixando rastros de descuido por onde passava. Eu abri o envelope por acaso, talvez movida pela curiosidade inocente de mãe, e o que li me fez perder o sono naquela noite. Eram registros de transferências financeiras, contratos assinados às pressas, comprovantes de transações que envolviam nomes e valores que não batiam com nada do que eu conhecia. Guardei o documento em silêncio, sem coragem de perguntar, sem querer acreditar que aquilo era real. Naquele tempo, minha justificativa foi simples. É coisa de jovem, deve ter se envolvido em algo sem pensar. Eu preferi fingir que não havia visto, que não tinha em minhas mãos provas de irregularidades que poderiam comprometer sua vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me impediu de jogar fora. Talvez fosse o instinto, talvez fosse apenas a intuição silenciosa de uma mãe que sente que um dia precisará proteger-se até mesmo da própria filha. Assim, aquele papel atravessou os anos comigo, mudando de gaveta em gaveta, de caixa em caixa, sobrevivendo às mudanças de casa, às enchentes que quase destruíram meus pertences, às crises em que pensei em me desfazer de tudo. Sempre guardei, mesmo sem saber exatamente por quê. E agora, ali, diante de um tribunal em que minha filha tentava me aniquilar publicamente, compreendi com uma clareza quase cruel a razão pela qual nunca tive coragem de me desfazer dele. O papel era a materialização da verdade que ela queria esconder. A prova de que a imagem de sucesso que ostentava era sustentada por fraudes e enganos. Enquanto ela me chamava de peso morto, havia naquele envelope provas de que quem sempre viveu de manipulações e aproveitamento foi ela, não eu. Meu genro sentado atrás não fazia ideia de que eu trazia aquilo comigo. Seu riso confiante, sua postura arrogante, eram sinais de quem acredita que já venceu, de quem se esquece de que a vida sempre guarda um espaço para reviravoltas. Eu sabia que ele havia estimulado minha filha a mover aquele processo, que havia alimentado nela o desprezo, que havia se beneficiado da narrativa em que eu era apenas uma mãe cansada, inútil, dependente. Mas o que ele não sabia era que dentro daquela pasta estava o elo que ligava diretamente seu nome a transações fraudulentas,
documentos assinados em conjunto, provas de crimes que, uma vez expostos, não apenas invalidariam as acusações contra mim, como também abririam um processo criminal contra os dois. Lembrei-me da primeira vez em que quase usei aquele papel, quando minha filha me renegou em um jantar de família anos atrás, acusando-me de não ter feito nada por ela. Eu cheguei a pegar o envelope, a encostar os dedos na borda, mas não tive coragem. Preferi o silêncio. Preferi acreditar que ainda havia espaço para reconciliação. Hoje, percebia que aquela hesitação tinha sido apenas uma forma de me torturar, porque a cada ofensa dela, a cada gesto de desprezo, eu sabia que poderia me defender, mas escolhia calar. Só que agora, ao ver minha dignidade ser esmagada diante de tantas pessoas, percebi que não havia mais razão para esperar. O tempo da esperança havia terminado. Enquanto o juiz fazia anotações e pedia a sequência do processo, eu sentia a respiração acelerar. Minha mão se movia lentamente em direção à pasta, como se cada centímetro fosse um ato solene. Era como se eu estivesse abrindo uma ferida guardada por anos, mas ao mesmo tempo encontrando nela a única cura possível. Eu toquei o fecho de metal, ouvi o clique que ecoou suave, mas que para mim soou como um trovão. A sala estava mergulhada em murmúrios. Advogados trocavam papéis, o juiz ajeitava os óculos, mas eu sabia que em poucos instantes todo aquele ambiente mudaria. O papel que eu guardara por anos não era apenas uma prova fria, era o testemunho silencioso de tudo o que eu havia suportado. Ele era o reflexo do meu silêncio estratégico, da minha escolha de não me destruir para preservar a filha que eu ainda amava, mesmo diante de tantos desprezos. Mas naquele dia, ao sentir a textura áspera do documento entre os dedos, compreendi que não havia mais como poupá-la. Se ela havia me levado até ali, até a beira do abismo, então seria no tribunal, diante do juiz e da sociedade, que a verdade viria à tona. Olhei para minha filha antes de erguer o documento e percebi que o sorriso dela começava a vacilar. Talvez fosse apenas intuição, talvez fosse apenas o peso invisível que existe entre mãe e filha, mas senti que, em algum lugar dentro dela, uma lembrança remota de que eu sabia mais do que aparentava começou a pulsar. E foi nesse instante que compreendi que todo o sofrimento, toda a humilhação, todas as palavras que ela usara contra mim estavam prestes a se virar contra ela. Porque o papel que eu guardara por anos não era apenas uma defesa. Era a sentença que transformaria aquela audiência em algo que ninguém jamais esqueceria. O momento em que meus dedos apertaram o papel dentro da pasta foi como um instante de suspensão entre duas realidades. De um lado, a narrativa que minha filha tentava consolidar, na qual eu era um peso morto, uma sombra sem relevância, alguém que precisava ser apagada com crueldade para que ela pudesse florescer. Do outro, a verdade que eu guardara por anos, pesada e quase sufocante, mas que agora, finalmente, tinha chegado ao instante de ser revelada. Senti o olhar de todos sobre mim quando me levantei novamente, mas não me importei. Não era mais a mãe humilhada, não era mais a mulher que permanecia em silêncio diante de acusações venenosas. Era alguém que carregava em mãos a peça capaz de romper aquela farsa. Meus passos foram lentos até a mesa do juiz, mas cada um deles reverberava na minha mente como um tambor. O silêncio da sala foi crescendo à medida que perceberam que eu trazia algo comigo. Minha filha, que até então mantinha o sorriso de quem acreditava já ter vencido, se ajeitou na cadeira e pude ver seus olhos inquietos pela primeira vez. O genro, sentado logo atrás, inclinou-se para a frente com o senho franzido, como se tentasse decifrar o que eu trazia em mãos. Eu não olhei para eles. Mantive os olhos fixos na figura serena do magistrado, que me observava com uma atenção agora redobrada. Quando entreguei o papel ao juiz, fiz isso em silêncio. Não precisei de discursos inflamados, não precisei de gestos teatrais. Apenas coloquei o documento em suas mãos, com a calma de quem sabe que ali estava a prova que falaria por mim. Ele pegou o papel com a naturalidade de quem está acostumado a receber anexos e petições, mas bastou que seus olhos corressem pelas primeiras linhas para que algo mudasse em sua expressão. Vi o semblante neutro dar lugar a um franzir de testa,
Depois há um olhar que se prolongava sobre cada detalhe, como se absorvesse, atônito, a gravidade do que lia. A sala, percebendo a mudança repentina em seu rosto, mergulhou em silêncio absoluto. Era possível ouvir apenas o virar das páginas, o ranger leve da cadeira quando o juiz se recostou, e a respiração contida de dezenas de pessoas que não ousavam quebrar aquele momento. Minha filha começou a se mexer desconfortável, tentando manter a pose, mas era visível o tremor em suas mãos quando apertava a barra da saia. O genro, mais perceptivo, arregalou os olhos e lançou um olhar rápido para ela, como quem reconhece um perigo que até então não havia sido previsto. O juiz respirou fundo, fechou os olhos por um breve segundo e, ao abri-los, bateu a mão na mesa com força contida. A voz dele, firme e carregada de autoridade, ecoou no salão. Ninguém sai. Fechem as portas agora. A ordem, seca e inusitada, caiu sobre todos como um trovão. Guardas que estavam de prontidão se moveram imediatamente, trancando as saídas, e um murmúrio de espanto percorreu os presentes. Minha filha, que até então se mantinha ereta, desabou de volta na cadeira, o rosto perdendo toda a cor, enquanto o genro se inclinava, tentando cochichar algo no ouvido dela, mas sem conseguir esconder o pânico que começava a transparecer. Eu continuei em silêncio, observando. Não havia satisfação estampada no meu rosto, apenas a firmeza de quem sabia que o inevitável estava se desenrolando. O juiz, agora visivelmente alterado, chamou os seguranças para perto e pediu reforço imediato, como se estivesse diante de algo que ultrapassava a esfera de um julgamento cível. Ele olhava o documento repetidas vezes, voltava a ler trechos específicos, consultava rapidamente um auxiliar, e a cada nova conferência, sua expressão ficava mais grave. Minha filha olhava em volta, como se buscasse uma saída, mas não havia mais para onde correr. A cada tentativa de esconder o nervosismo, mais evidente se tornava para todos que algo estava errado. O público, antes espectador curioso, agora se inclinava em suas cadeiras, tentando adivinhar o que havia no papel que transformara a audiência em um cenário de alerta. As câmeras de jornalistas presentes se moviam com mais rapidez, registrando cada detalhe, cada reação, porque sabiam que estavam diante de algo maior do que haviam imaginado. O juiz então ergueu a voz novamente, desta vez chamando minha filha e o genro a se levantarem. Sua fala era direta, sem espaço para interpretação. Havia indícios sérios de crimes financeiros, de fraude documental, de lavagem de dinheiro. Aquele processo contra mim, que buscava me pintar como um fardo, era na verdade a cortina de fumaça para encobrir negócios escusos que agora vinham à tona em letras e números incontestáveis. Minha filha levou a mão ao rosto, tentando esconder o choro que começava a romper sua máscara de frieza, enquanto o genro mantinha a mandíbula travada, olhando fixamente para frente, como quem tenta manter a compostura mesmo quando o chão está desmoronando. Eu permanecia em silêncio, porque sabia que minha voz não era mais necessária. O documento falava por mim, e a reação do juiz era a validação que eu esperara durante todos aqueles anos em que guardei o papel escondido. Cada olhar chocado, cada cochicho abafado, cada movimento dos guardas reforçava que a verdade não podia mais ser ignorada. O tribunal, que antes parecia o palco da minha derrota, agora se transformava em um cenário de revelação e de justiça inesperada. Minha filha não ousava mais me encarar. O sorriso havia desaparecido, substituído por um semblante quebrado, de quem vê ruir não apenas um plano, mas toda a construção de uma vida baseada em mentiras. O genro, por sua vez, começou a suar, suas mãos apertando os bolsos do paletó em busca de algo que não encontraria. Talvez uma saída, talvez um discurso preparado, mas nada poderia salvar naquela hora. Porque o que estava diante de todos não era uma acusação sem provas, não era uma disputa de versões. Era a verdade crua, impressa em um documento oficial, agora nas mãos do juiz. E naquele instante, percebi que o silêncio com que entreguei o papel havia sido mais devastador do que qualquer grito, mais poderoso do que qualquer discurso. Porque quando a verdade chega sem alarde, ela não precisa se impor.
ela simplesmente ocupa o espaço e obriga todos a encará-la. O eco da voz do juiz ainda vibrava nas paredes quando os guardas se moveram em sincronia para cumprir a ordem. As portas pesadas do tribunal se fecharam com estalos metálicos que soaram como sentenças definitivas, abafando os murmúrios que haviam tomado o salão. A cada batida do trinco, o ambiente parecia mais hermético, como se de repente todos nós estivéssemos presos dentro de uma caixa que não permitia fugas nem desculpas. O ar ficou mais denso, e percebi que até mesmo as respirações se tornaram mais audíveis. Cada pessoa ali, consciente de que o que estava acontecendo não era mais uma audiência comum. O juiz, com a testa franzida e os olhos fixos no documento que eu lhe entregara, agora transmitia uma aura que misturava gravidade e indignação. Não era apenas um magistrado lidando com um processo de família, mas um homem que, subitamente, se deparava com a materialização de um crime que exigia resposta imediata. Minha filha, que até então ostentava um sorriso de segurança, estava irreconhecível. Os ombros curvados, os olhos marejados e o corpo trêmulo denunciavam que a máscara tinha caído. Vi suas mãos se entrelaçarem nervosamente sobre a mesa, as unhas arranhando a madeira em pequenos movimentos quase compulsivos. Ao seu lado, o genro mantinha o rosto petrificado, a mandíbula cerrada, tentando aparentar frieza, mas as gotas de suor que escorriam pela têmpora o traíam. Ele olhava fixamente para a frente, como se tentasse ignorar que todos os olhares agora estavam cravados nele, como se fosse possível se esconder no meio de uma multidão que já havia percebido sua culpa. O juiz ergueu a voz novamente, desta vez chamando os dois pelo nome. Sua entonação não era mais a de quem apenas conduzia uma audiência. Havia nela a firmeza de quem já considerava os réus de um crime em potencial. Ele pediu que permanecessem em seus lugares e que entregassem todos os aparelhos eletrônicos imediatamente. O oficial de justiça se aproximou, recolhendo os celulares e tablets que estavam sobre a mesa, e percebi o desespero contido no olhar do meu genro quando teve de abrir mão do telefone. Foi como se naquele instante ele perdesse o último fio de controle que acreditava possuir. A plateia estava paralisada, alguns cochichavam em espanto, outros se inclinavam para a frente, ansiosos para compreender a gravidade da situação. Jornalistas que estavam presentes começaram a ajustar câmeras, tentando captar cada detalhe sem chamar atenção demais, conscientes de que estavam testemunhando algo que, em breve, se transformaria em manchete. O ambiente carregava uma tensão quase palpável, como se uma explosão silenciosa tivesse ocorrido e todos estivessem apenas aguardando os estilhaços atingirem seus destinos. Eu, ainda sentada, mantinha as mãos sobre o colo e observava em silêncio. Não havia prazer evidente em meu rosto, mas dentro de mim pulsava uma sensação de justiça tardia, de equilíbrio restaurado depois de anos de silêncio e humilhações. Não precisei erguer a voz, não precisei defender-me com argumentos elaborados. Bastara um único documento, guardado por tanto tempo, para que a verdade irrompesse como uma onda avassaladora, levando consigo as mentiras que haviam sido cuidadosamente construídas contra mim. Minha filha, incapaz de sustentar a postura, finalmente ergueu o olhar em minha direção. Foi um olhar rápido, mas intenso, carregado de um misto de medo e raiva, como se pedisse socorro e ao mesmo tempo me culpasse por sua queda. Eu sustentei seu olhar, não com rancor, mas com a firmeza de quem já não tinha mais nada a esconder. Era tarde demais para arrependimentos ou reconciliações naquele momento. A ponte havia sido queimada por ela mesma, e agora as chamas se refletiam no tribunal inteiro. O juiz, depois de alguns minutos de silêncio tenso, começou a ler em voz alta trechos do documento. As palavras soaram como tiros disparados um a um. Transferências ilegais, contratos fraudulentos, empresas de fachada, esquemas de desvio. Cada revelação era uma facada na imagem de perfeição que minha filha e seu marido tentavam manter. O público reagia em murmúrios crescentes, alguns com expressões de espanto, outros com olhares de indignação. Era impossível negar, impossível contornar. As provas estavam ali,
diante de todos, inquestionáveis. Quando o juiz terminou a leitura, bateu o martelo com força e declarou que aquele caso extrapolava a esfera civil e que medidas imediatas seriam tomadas. Determinou que ambos permanecessem sob custódia até que novas diligências fossem realizadas. O barulho que seguiu foi de pura comoção. Minha filha cobriu o rosto com as mãos e soluçou, enquanto o genro, vermelho de raiva, tentava protestar, mas sua voz foi abafada pelos guardas que já se aproximavam para contê-lo. O juiz ordenou mais uma vez, agora ainda mais alto: ninguém sai. Fechem as portas e garantam que este tribunal permaneça sob controle até que as autoridades competentes cheguem. Nesse instante, percebi que a narrativa havia virado completamente. O espaço que antes fora armado para me humilhar, agora se transformava no palco da revelação que desmontava por completo o teatro deles. E enquanto as portas permaneciam trancadas, guardas circulavam pelo salão e o público murmurava em espanto. Eu me mantinha firme, em silêncio, porque compreendia que já não precisava mais dizer nada. O juiz havia assumido a voz que eu guardara em silêncio por anos, e as palavras que saíam de sua boca agora eram a sentença que minha filha jamais imaginou ouvir. A ordem dele, seca e implacável, ressoava não apenas como medida de segurança, mas como símbolo do que se tornara inevitável. A verdade, quando finalmente vem à tona, não deixa espaço para fugas nem desculpas. E ali, naquele tribunal trancado, o mundo que minha filha e seu marido construíram com arrogância e mentiras começava a ruir diante dos olhos de todos. O silêncio que se seguiu ao comando do juiz parecia esmagar o ambiente mais do que qualquer grito poderia fazê-lo. Todos os olhares estavam fixos nela, na minha filha, que até poucos minutos antes exibia um sorriso de triunfo, mas que agora se encolhia na cadeira como uma criança pega em flagrante depois de uma travessura imperdoável. Seus ombros tremiam, e o que antes era uma postura ereta, orgulhosa, havia cedido espaço para um corpo curvado, quase implorando para desaparecer debaixo da mesa. As mãos que seguravam com firmeza os papéis da acusação agora tremiam tanto que os documentos caíram ao chão, espalhando-se pelo carpete como folhas mortas levadas pelo vento. O juiz observava cada movimento e a cada palavra que ele proferia ao ler trechos do documento que eu entregara, era como se a imagem da minha filha fosse se despedaçando diante de todos. Eu conhecia bem cada detalhe daquele rosto. Reconhecia o que era medo, mesmo disfarçado de raiva. Reconhecia o que era desespero, mesmo escondido atrás de lágrimas mal contidas. E o que eu via naquele instante não era apenas a perda do controle, era a implosão completa de uma narrativa que ela sustentara com tanto esforço. O público, antes cúmplice do espetáculo de humilhação que ela montara contra mim, agora olhava para ela com espanto, alguns até com repulsa. Vi pessoas abanando a cabeça em sinal de reprovação, vi sussurros trocados às pressas, como se todos ali já percebessem que tinham assistido à construção de uma farsa e agora eram testemunhas do colapso. Meu genro ainda tentava se manter firme, mas seu corpo traía a atenção. Os dedos tamborilavam na mesa, os olhos percorriam o salão em busca de algum aliado, de algum olhar que ainda lhes desse respaldo, mas nada encontrava além do julgamento silencioso da plateia. Ele tentou cochichar algo para ela, mas minha filha já não o ouvia. Seus olhos estavam vermelhos, fixos no chão, como se não suportasse encarar ninguém. O ar de superioridade, o sorriso de vitória, tudo havia desaparecido, substituído por um vazio que tomava conta de suas feições. O juiz ordenou que ela se levantasse, e vi como suas pernas vacilavam. Ela tentou apoiar-se na mesa, mas ainda assim quase perdeu o equilíbrio. O salto alto que antes soava como símbolo de confiança, agora parecia um peso que a arrastava para baixo. Quando finalmente ficou de pé, o corpo inteiro tremia. A voz que outrora ecoava firme e cruel, quando me chamava de peso morto agora, era apenas um sussurro fragmentado, quase inaudível. Tentou balbuciar algo, uma justificativa, uma negação, mas cada palavra morria antes de se formar.
O público assistia a tudo, como se fosse um espetáculo teatral. Mas ali não havia encenação, não havia roteiro. Era a verdade nua e crua, se impondo com a brutalidade de quem não deixa espaço para fuga. A cada olhar que ela recebia, mais fundo se enterrava em sua própria vergonha. Eu podia sentir sua mente tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas a máscara que usara por tanto tempo já não se sustentava. A imagem de mulher forte, independente, bem-sucedida, havia se rompido em pedaços, e o que restava era apenas a vulnerabilidade de alguém exposto diante de todos. Foi nesse instante que vi lágrimas descerem pelo seu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento verdadeiro, mas de desespero por ver a fachada cair diante de uma plateia que ela sempre buscou impressionar. Ela soluçava baixinho, tentando esconder o rosto com as mãos, mas os guardas a mantinham ereta, visível a todos, sem permitir que se escondesse. O juiz, firme, continuava a destacar as evidências que a incriminavam, como se cada frase fosse um martelo batendo contra os tijolos frágeis de sua defesa. Eu, da minha cadeira, observava tudo em silêncio. Não havia em mim um desejo de vingança fria que me fizesse sorrir diante da queda dela. O que eu sentia era um misto complexo de dor e justiça. Doía ver minha filha reduzida àquilo, ver sua imagem ruir em público. Mas, ao mesmo tempo, era inevitável reconhecer que ela mesma havia cavado essa queda com as próprias mãos. Por anos, escolheu o caminho da soberba, alimentou o desprezo, aceitou as manipulações de um marido arrogante e agora pagava o preço diante de todos. O ambiente estava tão carregado que até os jornalistas, acostumados a lidar com escândalos, mantinham suas câmeras fixas, evitando até o barulho dos cliques das máquinas. Era como se todos soubessem que estavam presenciando um momento histórico, irreversível. Minha filha não tinha mais como escapar da imagem que agora a perseguiria, a de uma mulher exposta, desmascarada, incapaz de sustentar o teatro que montara. Enquanto as lágrimas dela escorriam, lembrei-me de quando era pequena, dos dias em que vinha correndo para o meu colo após cair no chão, com os joelhos ralados, chorando pelo susto e pela dor. Naquele tempo, eu a abraçava e prometia que nada de ruim aconteceria enquanto eu estivesse por perto. Era estranho perceber como, de certa forma, aquela cena no tribunal era uma inversão cruel dessa lembrança. Agora, era ela quem desabava diante de todos, mas eu não podia, e não devia, correr para resgatá-la. Não mais. O juiz pediu silêncio absoluto e declarou que, diante da gravidade dos indícios, não havia escolha a não ser dar prosseguimento a uma investigação criminal formal. Minha filha chorava, o genro cerrava os punhos e a plateia absorvia o choque como se tivesse sido atingida por uma onda repentina. E eu, ainda que em silêncio, sabia que a queda da máscara não era apenas dela, mas também minha libertação, porque a cada lágrima que ela deixava cair, a cada tremor exposto, eu via a confirmação de que minha vida inteira de sacrifícios e de dignidade não havia sido em vão. A máscara dela havia caído diante de todos, e não havia como recolher os estilhaços. O juiz segurava o documento com as duas mãos, como se fosse um objeto incandescente que exigia cuidado para não queimar quem o tocasse. Seus olhos percorriam novamente cada linha, e a cada trecho lido em voz alta, o tribunal mergulhava mais fundo em um silêncio absoluto, como se todos ali entendessem que estavam diante de algo muito maior do que um simples processo familiar. As palavras dele soavam secas, precisas, cortando o ar. Empresas de fachada criadas em nome da minha filha, transferências vultosas ligadas a contas no exterior, contratos forjados com assinaturas suspeitas, pagamentos milionários sem origem justificada. O salão se enchia de murmúrios abafados a cada revelação, mas bastava o juiz erguer a mão para que todos se calassem de novo, como se temessem perder um detalhe sequer do que estava sendo desnudado. Eu olhava para minha filha e sentia um nó apertar meu peito. Aquilo que o juiz expunha agora em público era o mesmo que eu guardara em segredo durante anos. Eu sabia que existia, mas nunca havia pronunciado em voz alta.
e ouvir cada detalhe ser lido diante de estranhos, diante da lei, diante de jornalistas que fariam questão de estampar em manchetes, era como assistir à destruição completa de uma imagem que ela tanto lutara para manter. Vi seus olhos arregalados, o rosto lívido, as lágrimas escorrendo sem contenção. Ela balançava a cabeça em negação, mas era inútil. O papel falava mais alto que qualquer protesto. O juiz, sem levantar a voz, explicou que o documento revelava não apenas fraudes, mas indícios claros de que minha filha e seu marido participavam ativamente de um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia valores muito acima dos 50 milhões que ela tentava arrancar de mim. Os contratos mostravam sociedades fictícias, endereços inexistentes, transferências para contas de paraísos fiscais. E, para agravar ainda mais, havia assinaturas reconhecidas em cartório que não deixavam margem para dúvidas. A cada detalhe, era como se os muros de arrogância que eles haviam construído fossem desmoronando pedra por pedra. A plateia reagia em ondas de choque. Algumas pessoas levaram as mãos à boca, outras murmuravam indignadas, e até mesmo advogados que não tinham relação com o caso trocavam olhares de espanto, como se não acreditassem no que viam. O genro, até então rígido, finalmente perdeu a compostura. Ele se levantou de repente, começou a protestar, dizendo que tudo era invenção, que aquilo era forjado, mas a voz dele não tinha mais a mesma força. O juiz, firme, ordenou que os guardas o contivessem, e 2 homens uniformizados se aproximaram rapidamente, obrigando-o a se sentar novamente. Sua face estava vermelha, a respiração pesada, os olhos faiscando ódio e desespero. Minha filha, ao contrário, não tinha mais forças para reagir. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou segurá-las contra o corpo, como se tentasse impedir que o mundo inteiro percebesse o colapso que se espalhava por dentro. Ela me olhou de novo, e naquele olhar não havia mais raiva nem arrogância. Havia apenas pavor, um pavor cru, de quem via sua vida inteira se desfazer diante de si. Eu sustentei aquele olhar, e por um instante quase desejei não ter chegado até ali. Era duro demais assistir à ruína de alguém que eu amara tanto, alguém por quem eu dera tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquela revelação não era escolha minha. Ela mesma criara a teia em que agora se debatia, e eu apenas soltara o fio que revelava o emaranhado de mentiras. O juiz explicou que, diante da gravidade do conteúdo, encaminharia imediatamente o caso ao Ministério Público e que a Polícia Federal seria acionada para investigar. Disse que a tentativa de mover um processo contra mim não apenas não tinha fundamento, como agora servia como prova de má-fé e tentativa de encobrir crimes maiores. A palavra prisão preventiva ecoou pela sala e senti um arrepio percorrer cada pessoa ali. Minha filha arregalou os olhos, o genro socou a mesa, mas nada poderia deter o curso dos fatos. A revelação do segredo foi como o estouro de uma represa. Tudo o que eles haviam escondido durante anos, tudo o que parecia intocável, vinha à tona de uma só vez, diante de dezenas de testemunhas. Não havia como negar, não havia como maquiar, não havia advogado que pudesse suavizar o impacto daquelas provas. Era a queda de um império construído sobre mentiras, e todos estavam ali para assistir. Enquanto a balbúrdia tomava conta do salão, eu permanecia em silêncio. Não sorri, não comemorei, não ergui a voz. Eu apenas respirei fundo e senti que, depois de tantos anos de silêncio, finalmente a verdade estava exposta. Não havia prazer em ver minha filha desmoronar, mas havia um alívio pesado, como se finalmente tivesse soltado um peso que carregava no peito há muito tempo. O segredo que ela tanto temia que viesse à tona agora estava diante de todos, e nada poderia apagar ou esconder o que havia sido revelado. O juiz bateu o martelo mais uma vez, encerrando temporariamente a sessão e determinando que os réus permanecessem sob custódia. Guardas se aproximaram, e eu vi minha filha ser amparada por 2 deles, quase sem forças para se mover sozinha. Sua cabeça pendia, e seus olhos marejados se perdiam no chão, incapazes de encarar a realidade que a cercava. O genro, contido com mais firmeza, ainda gritava palavras desconexas, mas sua voz já não encontrava eco em ninguém.
E foi nesse instante que compreendi, com uma clareza quase dolorosa, que a verdade, quando finalmente se revela, não apenas expõe os culpados, mas também liberta os inocentes. Eu já não era mais o peso morto que ela tentara pintar diante de todos. Eu era a sobrevivente, a guardiã de uma verdade que esperou anos para ser dita, e que agora se tornava inescapável. Quando o juiz bateu o martelo pela última vez e declarou a suspensão da audiência até que os procedimentos criminais fossem instaurados, a sala inteira pareceu soltar um suspiro coletivo, como se todos estivessem prendendo a respiração havia horas. O som metálico ecoou no espaço de madeira e concreto, impondo uma espécie de fim provisório, mas ao mesmo tempo deixando no ar a certeza de que nada jamais voltaria a ser como antes. Eu permaneci sentada, imóvel, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, sentindo o peso de cada olhar que se virava para mim. Não eram mais olhares de pena ou de julgamento, como no início. Eram olhares de respeito, de surpresa, alguns até de reconhecimento silencioso. Eu não precisava dizer nada, não precisava erguer a voz nem justificar-me. O documento que entregara havia falado por mim de uma forma que nenhuma palavra conseguiria. Minha filha foi escoltada por 2 guardas, e ver a cena provocou em mim um turbilhão contraditório. Ela andava com passos curtos, vacilantes, como se cada metro percorrido fosse um fardo insuportável. A cabeça baixa, os cabelos caídos, escondendo parte do rosto, os ombros caídos. Nada lembrava a mulher altiva que entrara no tribunal exigindo 50 milhões e chamando a própria mãe de peso morto. A cada passo dela, eu lembrava da menina que um dia correu pelo quintal com os joelhos ralados, da adolescente que chorava escondida quando o primeiro amor a rejeitou, da jovem que um dia disse que faria de tudo para me orgulhar. E doía. Doía como uma ferida exposta, ver em que ponto havíamos chegado. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma serenidade que só a verdade podia trazer. Eu não a destruí. Ela mesma construiu o caminho que a levou até aquele instante. O genro, mais contido à força do que por vontade, foi levado com algemas discretas. Ele ainda tentava manter uma expressão dura, mas seus olhos denunciavam o pânico. Era ele quem sempre cultivara a arrogância, quem insuflara o orgulho da minha filha, quem a empurrara para o abismo da soberba. Agora, via-se reduzido a mais um suspeito, exposto diante de todos aqueles que ele tanto desprezava. Sua arrogância fora despida com a mesma violência com que ele a exibia. Os jornalistas, contidos pelos oficiais, murmuravam entre si, já imaginando as manchetes que explodiriam nos noticiários daquela noite. Eu sabia que, em poucas horas, meu nome e o dela estariam estampados em jornais, sites, programas de televisão. Mas, pela primeira vez, não temia a exposição, porque a narrativa não seria mais a de uma mãe inútil e decadente. Seria a de alguém que resistiu, que suportou em silêncio, que guardou uma prova e que, no instante certo, fez justiça não apenas por si, mas por todos que um dia foram chamados de fardos pelos próprios filhos. O juiz, antes de deixar o salão, voltou-se para mim por um instante. Não disse nada, mas o olhar que me lançou trazia consigo algo de diferente, quase um pedido de desculpas pelo que eu havia suportado até aquele momento. Ele sabia que eu não estava ali apenas como parte de um processo, mas como vítima de uma violência moral que havia sido exposta diante de todos. Eu retribuí o olhar com um aceno discreto, porque não havia necessidade de palavras. Quando finalmente os guardas abriram as portas e a plateia começou a se dispersar, senti o peso da solidão que sempre me acompanhou, mas também algo novo, uma leveza estranha, como se uma parte de mim, que estava presa há anos, tivesse sido libertada. Saí do tribunal devagar, sob olhares que me seguiam como se eu fosse uma personagem de uma história que ainda ecoaria por muito tempo. Não houve aplausos, não houve manifestações explícitas. Houve apenas um silêncio denso, respeitoso, que me acompanhou até o lado de fora. Lá fora, o céu cinzento parecia anunciar chuva. Respirei fundo o ar úmido e frio, e pela primeira vez em muito tempo não senti a necessidade de abaixar a cabeça. Caminhei até o carro simples que me aguardava.
e cada passo era acompanhado pela sensação de que eu estava atravessando uma fronteira invisível. A fronteira entre a mulher que sempre fora silenciada e a mulher que, finalmente, havia sido ouvida. No caminho de volta para casa, as lembranças vinham e iam como ondas. Recordei-me de todas as vezes em que ela me chamou de inútil, de todas as vezes em que o genro me tratou como estorvo, de todas as vezes em que suportei calada as humilhações, acreditando que o silêncio era uma forma de preservar o vínculo. E percebi que, no fundo, nunca fui o peso morto que eles tentaram pintar. Eu era o alicerce, a base sobre a qual construíram uma vida de aparência. E quando essa aparência ruiu, o que restou de pé fui eu. A justiça não veio como imaginei. Não houve vitória no sentido clássico, não houve reparação material nem um pedido de perdão. Mas houve algo maior, a exposição da verdade diante de todos. E isso era mais poderoso do que qualquer condenação, porque agora minha filha não podia mais esconder-se atrás de máscaras e eu não podia mais ser reduzida ao silêncio. O tribunal inteiro havia visto, ouvido, testemunhado. Naquela noite, sozinha em casa, sentei-me na poltrona onde tantas vezes chorei escondida e, em vez de lágrimas, senti apenas um cansaço imenso, mas também um alívio profundo. O silêncio que me envolvia já não era o da humilhação, mas o da paz. Uma paz que vinha não da vingança, mas da certeza de que eu sobrevivi, que resisti, e que a verdade, ainda que tardia, sempre encontra seu caminho. E enquanto fechava os olhos, pensei em como a vida é irônica. Minha filha me chamou de peso morto diante de um juiz, mas no final foi ela quem desmoronou sob o peso das próprias escolhas. Eu, ao contrário, permaneci de pé. E talvez esse tenha sido o maior ato de justiça de todos. Mostrar que o amor silencioso de uma mãe, mesmo renegado e humilhado, ainda carrega a força de revelar a verdade quando ninguém mais acredita.